Ômega Web Rádio. Olá, boa noite. Hoje com mais um programa Fatos em Destaque. Bom, hoje vai ser um programa diferente. Na verdade, todos os programas, há mais de um ano que eu estou fazendo esse programa aqui de rádio com o Marcelo. Eu sempre entrevisto as pessoas, né? Hoje o programa vai ser diferenciado. A entrevistada vou ser eu. Não é? Muita gente tem me pedido, me perguntado, querendo saber da minha vida. Gostaria de poder ter informação de como eu me formei, o que eu faço. Então, as pessoas têm muita curiosidade em saber quem é a Raquel Balseiro. Na verdade, eu estou há muito pouco tempo na área da comunicação, não é? Comecei o programa em outubro do ano passado e a gente começou na intenção de realmente fazer um programa diferenciado, com entrevistas diferenciadas. E fizemos muita entrevista na área da política o ano passado, o ano que foi as eleições para as eleições municipais. Entrevistamos várias pessoas nesse sentido. O grande incentivador para eu estar num programa como esse foi o Douglas Porto, que infelizmente nos deixou ano passado, e que viu em mim, numa live que eu estava fazendo, um talento que eu nunca tinha descoberto. Então, na verdade, o programa foi ideia dele, nós discutimos muito, eu maturei muito a ideia de poder ter um programa como esse. Rádio é uma coisa bastante interessante de se fazer, não é? Porque, na verdade, você se comunica sempre. Todos os meus programas viram um podcast, então muita gente assiste o programa depois, quando não pode ver ao vivo. Isso foi se tornando uma paixão na minha vida, assim como todas que eu desenvolvi até hoje. E eu sempre digo que quem trabalha com prazer não trabalha, se diverte. E é o meu caso. Hoje, quem vai me entrevistar é um amigo de muito tempo, que esteve comigo já várias vezes, e que eu tenho muita estima. O Jaime Cordeiro, né? Que está aqui hoje para me entrevistar, então eu vou deixar hoje o comando do programa com ele. Eu vou apenas responder as perguntas que ele me fizer. Boa noite, Jaime, boa noite, Marcelo. Obrigada por ter aceito o meu convite. Eu me sinto honrado e fico até feliz e até um pouco emocionado, porque eu conheço a Raquel há um bom tempo, né? Sim. E você vai me jogar essa responsabilidade tão grande. Quando ela me chamou no WhatsApp e me passou assim: Jaime, eu quero fazer um programa, né? Você sabe que eu tenho o meu programa, mas eu quero fazer uma coisa diferente, né? Eu quero ser entrevistada. Eu falei, tá bom, mas eu quero que você me entreviste. Eu falei assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Apesar de você ser minha amiga, lógico, eu estava dando uma olhadinha aqui pela internet, gente, e eu notei que não tem muita coisa da sua vida. Geralmente, biografia, você escondeu tudo, né? Sim. Mas hoje não tem jeito, porque hoje eu acho que ela escolheu a pessoa errada. Dá tempo de eu ir embora. Tem certeza que você quer que eu... O desafio é bom quando é cumprido. Bom, eu me sinto honrado. Desde já eu quero agradecer. Eu acho que foi o maior presente que eu poderia ter ganho, além do meu filho, ganhar esse presente e poder compartilhar com as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo também, para saber um pouquinho da sua vida. Porque quem conhece a Raquel, tem contato com a Raquel é uma pessoa maravilhosa. A Raquel é uma pessoa... Eu sou meio suspeito em falar da Raquel. Então, eu acho que vai ser assim, eu acho que é 1 hora de programa. Eu acho que vai ser pouco, para a gente poder falar um pouquinho, contar um pouquinho da história, descobrir algumas coisas. Eu vou cutucar em tudo, hein? Não quero nem saber, né? Não adianta ficar brava comigo, hein? Não vou ficar brava. Bom, eu quero... Vamos voltar um pouquinho no tempo, Raquel? Eu acho que para a gente entender como é que você chegou
até a data de hoje. Hoje nós estamos no dia 22 de março de 2022. Vamos, gente, vocês estão nos ouvindo e nos assistindo. Aqui é vídeo também, né? Estou acostumado em ficar num estúdio fechado, então a gente não tem um vídeo. Então quero que a gente vai voltar no tempo, né? Eu quero que desde, né, lá atrás, como é que iniciou? Como é que você parou um dia e falou assim, eu quero seguir a carreira jurídica? Você se espelhou em alguém da família? O que te levou? Porque é uma profissão difícil. Sim. Todo mundo fala, você, inclusive a gente vai entrar nesse assunto também, você é professora, né? Sim. Falam muito o seguinte, se você conseguir passar de 2 anos na faculdade, parabéns, isso não quer dizer que você vai ser um bom advogado, Sim. Mas você conseguiu sobreviver o primeiro ano. Muita gente desiste, né? Sim. Porque acaba vendo que não tem nada a ver. Direito você tem que estudar pra caramba, você tem que ler bastante, você tem que estar... O que te levou, de repente, encarar uma profissão que, de repente, às vezes você esquece até um pouquinho o lado da família? Assim, algumas questões que me levaram a escolher a área jurídica, né? Em primeiro lugar, eu venho de uma família de classe média. Eu não podia ir para o exterior, porque antigamente não era tão fácil estudar no exterior, e eu queria me especializar muito na área jurídica, na área que eu escolhesse. Então eu pensei em fazer física nuclear, pensei em fazer medicina, só que eu teria que sair do país para poder me especializar da forma que eu gostaria. E eu não tinha condições econômicas para isso. Mas uma coisa era mais importante ainda. Eu não queria ter chefe. Né? Porque eu não sou muito propensa a receber ordens. Eu tenho algumas restrições quanto a estar o tempo inteiro com uma pessoa recebendo ordem. Então eu queria uma profissão que eu pudesse, que o céu fosse o limite. Que ninguém me barrasse, que ninguém tentasse ocultar o que eu podia fazer, ou que alguém atribuísse a mim alguma coisa que eu não tinha feito. E aí eu juntei o que eu podia fazer, que eu não precisasse ir para fora do país, com o que me desse essa liberdade, e aí cheguei à área jurídica. Mas isso com que idade? Você... Com 14 anos. 14 anos, digamos assim, naquela época seria assim um adolescente já, ou podemos dizer que era uma pré-adolescente? Não, já era uma adolescente, mas eu já tinha a altura que eu tenho hoje. Eu era um mulherão já, com 14 anos. E aí você parou e falou assim, bom, não quero ter chefe, a profissão ideal seria essa, jurídica. Isso. E não medicina. Medicina seria assim, naquela época, a área jurídica com a medicina era, assim, digamos assim, uma profissão de status, assim, ou não? Tanto o direito como a área médica eram profissões muito bem conceituadas, né? Então, mas por você ter, de repente, eu quero essa área aqui, pelo fato de você vir de uma família de classe média, poderia, assim, tipo, dar uma estabilidade melhor para a sua família, por isso que você, além de não ter, tipo, eu não quero ter um chefe na minha vida. Não, eu queria ser uma mulher bem-sucedida que não dependesse de ninguém. E aí iniciou-se, então, foi aí no que processo... eu tive um foco na vida, que eu não deixei nada atrapalhar o meu foco. E aí você ingressou na carreira jurídica. Antes de ingressar na carreira jurídica, eu sabia que eu tinha que ser muito boa em português. Então eu fui fazer um curso técnico. Então eu sou técnica em tradutor e intérprete. Então você fez, chegou a fazer italiano? Eu estudei latim, grego, alemão, espanhol, francês, inglês. E tive aula com a doutora Neide, que é de um colégio famoso aqui de Santos, de sânscrito. Isso tudo antes. Antes Isso de pensar no ensino médio. No ensino médio, antes de pensar assim,
eu vou prestar para a faculdade de Direito. Não, porque eu já sabia que eu queria Direito. Então, no ensino médio, eu me preparei. Ninguém te influenciou que teria que ser Direito? Não, ninguém. Até porque ninguém na minha família é da área jurídica. Eu não tenho nenhum advogado na família. Eu sou a primeira advogada da família. A primeira advogada. Geralmente o pessoal que é engenheiro... Tem muito funcionário público, o meu pai era economista. Economista? Mexia com a área de exportação de commodities, né, de cereais. Então, ele não influenciou, ninguém me influenciou, porque eu não tinha nem ninguém perto para dizer, olha, essa área é interessante, não é? Não. Eu foquei, porque eu sabia que eu tinha que ser muito boa em português, né? Então, na área no meu curso técnico, eu tive semântica, sintaxe, morfologia. Então, eu fiz do português ali a minha matéria base, para poder ingressar bem na faculdade de Direito. E o seu pai, quando soube que você... Olha, pai, eu quero essa carreira aqui. Porque muita gente olha assim do lado do direito, vê uma coisa boa, mas também, dependendo da área que você vai atuar, não é tão boa assim. Como é que teu pai recebeu a notícia da Raquel chegar e falar assim, pai, eu quero ser advogada? Não, ele, na verdade, a minha grande intenção era fazer um concurso para magistratura, desde o primeiro dia que eu entrei na faculdade. Eu queria ser juíza, porque eu adoro tomar decisão. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer na vida é tomar decisão, eu não tenho problema com decisão. E o meu pai falou, tudo bem, você quer fazer direito, vai fazer, sem problema nenhum. Eu fiz a faculdade, fiz um estágio no escritório de advocacia, né? Eu não estagiei na promotoria, não estagiei com um juiz, com um promotor, com nada disso. Desde o segundo ano da faculdade eu fazia estágio, né? Mas eu não fazia só isso. Eu ia para a faculdade, eu fazia estágio, eu dava aula particular. Então, mas você dava aula particular aqui, dos cursos que você fez? Eu dava aula particular de português, de matemática, de história. Mas tudo isso era por quê? Para poder porque eu nunca gostei de depender de ninguém. Ah, tá. Para custear a faculdade. A minha vida, Não, a faculdade que pagava era meu pai. Mas o resto era tudo eu que pagava. Você que mantinha através dando aulas de português. Eu vendi seguro, eu dei aula de português, eu dei aula de matemática. Você chegou a vender seguro? Cheguei. Você vendeu seguro, dava aula de português, chegou a dar aula de inglês também? De inglês também, de português, de geografia, de história. Já que você está tão decidido, o primeiro ano falam que é muito difícil, né, quando você entra para o direito. Que aí você vai prestar você presta, entra, e aí o primeiro ano é onde você decide se realmente você continua ou você para. Eu não acho que é difícil. Eu acho que é uma questão de você gostar do que você está vendo. Porque o primeiro ano, ele é muito, ainda hoje, né? Ele é muito superficial. Então, você tem economia, você tem filosofia, eu tinha problemas do homem contemporâneo, certo? São matérias que não estão muito... De direito mesmo, eu tinha introdução ao direito, a ciência do direito, e tinha direito constitucional, que hoje... Eu entendo a importância do direito constitucional, que devia ser passado para os estudantes de direito de forma completamente diferente. Então, acho que as faculdades de direito, elas ainda têm uma falha muito grande, porque o direito constitucional, ele explica tudo. O que as outras leis não têm, se você buscar na nossa Constituição, você vai encontrar. Mas eu só fui descobrir isso quando eu fiz o meu mestrado. Então, mas aí, essa parte do direito constitucional, você pega em que parte? Então, ele não é muito valorizado. Aí você tem um pouquinho no primeiro ano, que antigamente a faculdade era anual, hoje é semestral, a imensa maioria delas, e um pouquinho no segundo ano. Mas é uma coisa muito superficial. Né? Então, a nossa base do direito é toda na Constituição Federal. E ela mudou muito, né? A Constituição é de 1988, ela mudou muito o eixo do direito. Então, tem muita coisa, tem muita gente que nem sabe algumas coisas que estão na Constituição. De tão
deixada de lado, muitas vezes, que a nossa lei maior é. Então, por isso que o Supremo Tribunal Federal, muitas vezes, decide situações que as pessoas não entendem, porque não são da área, é difícil compreender, é difícil entender algumas coisas. Então, quem é da área jurídica entende algumas situações que quem não é não vai entender. É mais ou menos como a política. Tá, mas aí vamos continuar no passado. O primeiro ano foi muito difícil, você... Não, eu não senti dificuldade na faculdade. Levou de boa? Eu na vida, nunca tive uma nota vermelha. Nunca. Aí a Raquel... Nunca fiquei de recuperação. Nunca? Nunca na vida. Não fiquei de exame na faculdade. Eu não sei o que é isso. Nunca faltou? Não, eu até faltava. Mas eu estudava em casa. É difícil? É difícil. Quem faz direito fala assim, fala que é como se estivesse carregando uma cruz, né? Não, também não é assim, não é insuportável, mas é difícil. Você tem que ter dedicação e foco, era o que eu tinha. Você teve professores bons, assim, que pegavam muito no seu pé? Apesar que, eu não pelo tinha que eu tô vendo, que pegava no meu então, pé. Mas é que eu tô vendo. Você, desde os 14 anos, digamos assim, era uma pessoa muito disciplinada. Então, sim, muito disciplinada. Mas o fato por mas parte isso do seu nunca, pai ou não? Não, muito pelo contrário. O meu pai não gostava de eu ser assim. Eu cheguei uma vez, tem um episódio da minha vida que é impressionante. Eu estava estudando para uma prova da faculdade, era 5 horas da manhã, eu entrava na faculdade às 7, e ele acordou para trabalhar, porque ele trabalhava em São Paulo, e ele disse para mim, se você não for dormir, eu não vou trabalhar e você não vai fazer a prova. Chega de estudar. E aí você... Eu falei, não, mas eu tenho que estudar. Ele falou, é agora, vai dormir. Chega, não aguento mais te ver estudando. Chega. Você não precisa disso. O meu pai chegou a falar pra mim, pelo amor de Deus, cola. Cola. Mas chega. Aí eu falei, não, você tá brincando comigo. Ele falou, não, eu não tô brincando. Você sempre foi assim, desde antes de você entrar na faculdade, no colégio? Sempre. Sempre foi aquela, tipo... Filha, não precisa ir hoje. Não, eu vou sim. Sim, eu sempre fui muito responsável. É uma responsabilidade que eu não tenho nem como explicar de onde vem. E nunca por cobrança de ninguém. Eu me cobrava. Aí a Raquel se formou. Sim. Se formou. Você fez em que na faculdade? Unisantos. Unisantos. Se formou... Na velha Casa Amarela. Que hoje, infelizmente, foi desocupada, né? A gente está sem... A Casa Amarela é ali na próxima Conselheiro Nébias. Não. Na Conselheiro Nébias, né? Ali é o Euclides da Cunha, né? Não tinha nada a ver com a Unisantos. Não, ali era a reitoria da Unisantos. Que acabou, né? Parte foi preservada, é patrimônio, e parte foi vendida. Tem boas recordações? Tem ótimas. A faculdade, apesar de eu ser uma pessoa muito dedicada aos estudos, eu nunca deixei de ir em festa, eu nunca deixei de me divertir, né? Eu nunca deixei de namorar. Então, eu era uma mulher absolutamente comum, apesar das pessoas não acharem isso. Então, como é que você conseguia conciliar o namoro com estudar? Porque muita gente não consegue fazer isso. Tem gente que... Porque eu tinha que ter horário. Eu tinha que ter hora para estudar, hora para sair, hora para namorar. Então, era cronometrado. Como é a minha vida até hoje. Porque tem muita gente que acaba se atrapalhando todo e acaba... Porque não tem foco. Eu sabia o que eu queria. Então, não tinha também... Se o namorado pressionasse, tchau. O meu foco era me formar. O foco era se formar. Sim. Se formou. E aí? Porque aí muita gente... digamos assim, que é a primeira parte, né? Sim. Você conseguiu... É a mais fácil, na minha opinião. Você acha que é mais fácil? Eu acho. Eu acho que a faculdade... ela tem, é lógico, você tem uma carga, você tem que estudar, se você quiser ser um bom profissional depois, né? Porque senão você não passa na ordem dos advogados. Então, é isso que eu ia falar. Se você passou, sim, o mais difícil seria a OAB, então. A OAB é o mais difícil. No começo, pra gente, é o mais difícil. Naquela época, porque hoje falam-se que você pode prestar no 2º, 3º ano, 4º ano. Naquela época também era permitido? Não, a gente não podia. Você tinha que se formar para depois... Sim. Eu tinha que me formar, formada, com a declaração da faculdade, você podia fazer inscrição para a OAB. Mudou muita coisa?
Eu acho que da o sua campo... época que você... Então, a minha forma, né, o meu concurso da OAB já foi no modelo atual. Então, são as questões que você faz primeiro, aí você passa dessa primeira fase e depois você faz uma peça processual. Antes, um ano antes, não, era assim. Você fazia as questões, eram algumas questões que eram perguntadas, e depois você ia para uma entrevista. Essa entrevista foi anulada, ela não existe mais. Não. Essa entrevista não tem. Não, porque acontecia, se a pessoa fosse conhecida, o pai fosse conhecido, podia ter algum privilégio. Então, com a atual modelo, a gente não tem isso. Bom, a gente vai chegar nesse assunto. Vamos continuar no... Eu passei no primeiro exame. No primeiro, assim, já de cara? Sim. Uhum. Falo que quem presta muita atenção nos 5 anos se torna fácil a OAB ou não? Não tem nada a ver? Não é uma prova fácil. Eu lembro o que caiu de peça processual na segunda fase. Eu fiz penal, porque penal... a gente tem que ser inteligente, né? Na vida, as oportunidades, a gente tem que ser inteligente. Penal era a matéria dentro da área jurídica com o menor número de recursos possíveis que caía na prova. Então, eu escolhi penal. Apesar de não fazer, nem no estágio, eu fazia área penal. Fiz muito pouco de área penal. E aí, caiu embargos infringentes, que hoje nem existe mais. Era uma peça para o tribunal, né? Os tribunais superiores, que a gente precisava fazer. Então, assim, a possibilidade de erro naquele ano, na área penal, e das pessoas não terem êxito, foi muito alta. Porque nunca mais caiu isso. Porque tem advogados que eu conheço que nunca entraram com embargos infringentes na vida. Que não tem hoje. Hoje já não existe mais. Mas você Na área penal até existe essa possibilidade, mas na área civil não. Tá, não tem mais, não se usa mais. Mas você pode, digamos assim, utilizar? Na área penal, sim. Na área penal, fora sim. da área penal, fora não. Na civil, não. Quer dizer, então quem não tem muita, digamos assim, se formou de 10 anos para cá, não tem essa bagagem, essa experiência não. de... A grande dificuldade... para prestar o exame da ordem, também são aquelas pessoas que não têm uma prática de estágio. Por isso a importância de um estágio. Eu, desde o 2º ano da faculdade, fazia estágio. Né? Estagiava e depois eu tive uma oportunidade muito grande dentro do escritório, porque o advogado responsável... Ele casou, ficou um tempo viajando. Eu atendia cliente, eu fixava quais eram os honorários. Você lembra qual o escritório que você... Eu não vou citar o nome da pessoa, porque eu prefiro... Não sei se ela vai querer ou não, então eu prefiro não citar. Mas, assim, o mais interessante é que, por exemplo, eu fazia área previdenciária no escritório e eu não tinha tido a matéria na faculdade. Então, como eu fazia? Eu tinha que estudar... para poder fazer as peças processuais, para poder... Então, quando eu tive a matéria na faculdade, para mim foi muito simples. Quando você faz estágio, então, digamos assim, que facilita, como se estivesse estudando. Se você não fizer estágio, você não consegue advogar. De jeito nenhum. Mas facilita no seu dia a dia, quando você está ali? Sim, facilita. É essencial. Quem não faz estágio não consegue. Depois tem um escritório, vai precisar passar por um escritório para aprender o que para poder um dia ter um escritório sério. Na faculdade, você fala muito que você não consegue, digamos assim, aprender muito, assim, tipo, não é a minha área, então... Prática. A prática de repente, se montar uma peça... Então, a gente tem, eu não sei se hoje ainda tem, mas na minha época tinha, né, matéria de prática forense. Então, tinha na área penal, na área civil, na área trabalhista. E aí a gente exercia. Eu fiz até um simulado de um processo, que tinha processo mesmo. Eu cheguei a sanear o processo, porque eu fui a juíza do processo. Eram 2 juízes, um hoje é juiz mesmo, e fui eu também. Então, eu tive que sanear o processo, que é um procedimento que tem no meio do processo, para ver se está tudo ok. Sentenciei, teve recurso. Então, assim, eu analisei 30 processos e tive que dar uma sentença referente a eles. Bom, nesse período você estudou 5 anos, foram 5 anos, né? 5 anos.
Você se formou, logo em seguida você fez pós-graduação ou não? Não, aí eu comecei a advogar, né? Aí que é a área mais difícil, né? Aí é o problema, porque você tem que se manter, porque no começo você não tem cliente. Se você não tem pai, mãe, tio, avô, ou alguém para quem você trabalha, você abre a porta e vai lá, como eu fiz, com a cara e com a coragem, é difícil. E aí, os primeiros passos, digamos assim, sozinho, né? Porque até então, quando você está na faculdade, você tem os seus mentores que estão do seu lado, estão te orientando. E aí, o primeiro passo, né? Eu lembro sozinho. que a primeira audiência que eu fiz sozinha foi trabalhista. Eu estava pela Meu, empresa. Trabalhista. Quer dizer, trabalhista é aquela coisa que se você perder, o cara te mata, né? Então, eu estava pela empresa. Mas você estava por uma empresa? Eu era advogada da empresa. Ah, tá. E aí, no meio da audiência, escutou testemunha de um lado, escutou testemunha do outro, o juiz falou, a sua testemunha mentiu. A senhora vai desistir do depoimento? Eu falei, não. De jeito nenhum. A parte autora que desista do depoimento dela. O juiz falou, vou mandar instaurar inquérito. Eu falei, pode mandar. Conclusão, eu ganhei o processo. Você ganhou. Você sempre foi durona assim? Sempre. Sempre. Muito decidida. Não tenho. Se eu tiver que tomar uma decisão séria, em minutos, eu não tenho problema. No direito, digamos assim, na comunicação, o raciocínio tem que ser rápido. Direito também. Na audiência, se o raciocínio não for rápido, se perde a audiência. Então, mas aí que tá. Foi sua primeira audiência. Sozinha, né? Sozinha, sem ninguém ali. Eu já tinha acompanhado várias audiências com advogado e tudo mais. Mas uma audiência complicada como essa foi a primeira e a primeira vez. A primeira, assim, que tipo, aí vieram outras. Sim, né? Sim. Essa, digamos assim, a primeira foi a mais difícil? Não. Eu já tive situações na área trabalhista, como eu sempre fiz muito empresa, situações, assim, até engraçadas de contar. Uma vez, eu sempre falava para a empresa, na hora de me mandar uma testemunha, tomar cuidado de como a testemunha, se a testemunha era uma pessoa que entendia o que o juiz ia falar ou não, porque acontece muito isso, né? Você que é da área da comunicação sabe que muitas vezes você diz uma coisa e quem está escutando, entende outra. Sim. E isso acontece também na audiência. Então eu sempre pedia, mande uma pessoa que tenha um pouco de entendimento. E aí uma vez eu estava em São Paulo, eu sempre advoguei muito fora daqui, em São Paulo, especial, e estava tendo uma audiência trabalhista, eu estava pela empresa, fui ouvir a testemunha da empresa, e a juíza, ou juízes, né, antes de ouvirem a testemunha, falam, você está aqui para falar a verdade, se não disser a verdade pode ser processado por crime de falso testemunho e tudo mais, e fez essa pergunta essa invocação para a testemunha. E a testemunha falou assim, perguntou, você vai falar a verdade? Aí a testemunha vira era uma juíza, para a juíza e diz, depende. Aí a juíza falou, doutor, eu falei, doutor o quê? Ele não entendeu o que a senhora falou. Ela repetiu tudo de novo, brava, irritada. Aí ele falou, virou para a pessoa e disse, e aí, você vai falar a verdade agora? Não. E aí? E aí eu falei, onde entra a advogada nessa história? Falei, excelência, eu dispenso a minha testemunha. O que eu vou fazer? Se eu ouvisse a testemunha, eu ia sair de lá presa. A juíza falou, a senhora sabe que eu posso mandar prender a pessoa? Falei, a senhora pode mandar prender, mas ele não entendeu o que a senhora falou. Por isso que ele respondeu não. E aí, quando eu saí da audiência, ele falou, poxa, mas eu disse não, que eu não ia mentir. Então, vejam a dificuldade da comunicação, né? Eu falo que se comunicar bem é essencial, principalmente no mundo hoje. Tá, então, digamos assim, você começou a advogar fora de Santos, então? A maioria das empresas que eu advogava era fora de Santos. Mas você não teve, digamos assim, oportunidade por ser talvez novata na então, área? Aqui é mais difícil. Em São Paulo, as oportunidades são maiores. Eu chegava a ficar fazer audiência em São Paulo 3 vezes por semana. Mas por que aqui é tão difícil? Porque aqui é mais por indicação, existem algumas panelas e é difícil de você. Como existem algumas áreas jurídicas que é muito difícil de entrar. No direito desportivo, que é o direito que envolve futebol. Se você não tiver indicação, você não consegue. Direito marítimo.
é extremamente difícil, que é da nossa área portuária aqui, né? Se você não tem alguém que te coloque na área, é muito difícil de você conseguir cliente. Existem algumas áreas que são mais complicadas, a área empresarial também. E também eu não posso deixar de dizer isso, né? O fato de eu ser mulher e não ter nenhum homem no meu escritório, muitas vezes era um impedimento para algumas pessoas me contratarem. E aí São Paulo acabou abrindo... São Paulo não tem isso. Acabou abrindo um leque muito grande. E aí a Raquel, digamos assim, voou, né? O céu era o limite. Você fundou o seu escritório em 1998. Isso, exatamente. Já abriu, assim, digamos... Foi logo quando você se formou, então? Eu formei em 96, no finalzinho de 96, aí você faz o concurso para a OAB e tudo mais. Demora um tempo para sair a sua OAB, geralmente 6 meses, né? Até você fazer todo o exame da ordem. Tanto é que minha formatura foi em abril. Um dia antes da festa, eu descobri que tinha passado no concurso, no exame da ordem. Foi o maior presente, então. Foi. Aliás, 2 anos depois que eu já estava com o escritório, no ano 2000 especificamente, eu recebi uma ligação na minha casa dizendo, olha, senhora Raquel, você pode assumir seu cargo. Aí eu falei, cargo? Que cargo? O cargo que a senhora passou no concurso. Eu falei, concurso? Eu não fiz concurso não, você está me confundindo. Aí falou todo o meu nome, tudo, falou, a senhora não fez um concurso para escrevente do fórum, assim. Eu tinha feito, estava no 4º ano da faculdade. Então, estava no limite para chamarem as pessoas, né? 4 anos. E eles me chamaram. Aí eu falei, agora você vai me desculpar. Agora, eu já estou com o meu escritório. Não vou desistir. E aí você iniciou no escritório em 98, Sim. Em Santos. Em Santos. Numa portinha, dentro de um outro escritório, exatamente. Pequenininha. E sozinha. Sozinha. E aí, não deu aquela coisa, porque quem faz, geralmente, gosta do direito, ou quer ser desembargador, ou quer ser promotor, ou quer ser juiz... Nunca bateu isso em você? De repente, eu quero ser uma juíza, já que você, como você mesmo disse, não quero ter chefe, não sou bem, né, durona, digamos assim. E aí? Então, como eu falei, né, eu tinha intenção de fazer concurso. Eu fiz um concurso para magistratura, logo depois que eu me formei. Eu não cheguei a passar. Ainda tinha muito preconceito no estado de São Paulo para mulher passar, né, em banca, era bem difícil. Eu tinha a possibilidade de assumir um cargo de juíza em Tocantins, porque o estado estava sendo formado e a gente nem precisava prestar concurso, mas o meu pai ficou doente, né, foi acometido de um câncer. E a última coisa que ele me pediu foi que eu nunca mais prestasse um concurso. E que eu prometesse para ele que nunca mais eu ia prestar um concurso, nem para magistratura, nem para promotoria. E eu cumpri a promessa que eu fiz para ele. Quer dizer, você conseguiu realizar o seu sonho, sim, como se formando, abriu o seu escritório, e aí logo em seguida você teve esse... uma perda inastimável na minha vida. Que meu pai era meu amigo, meu porto seguro. Foi muito difícil. E aí, um pedido também, né? De tipo, juíza, não. Sim. Ele tinha muito medo pela minha vida. Por que você, sendo uma juíza hoje, você atuaria em que área? Depende, né? Depende. Se é federal... geralmente você vai para uma comarca pequena. Então, por exemplo, se eu fizesse para federal aqui na comarca da 3ª região, eu podia ser enviada para Mato Grosso, por exemplo, porque faz parte. Então, podia ser enviada para uma cidade de Mato Grosso. E aí você faz todas as áreas. Mato Grosso, para aquelas áreas ali, seria... Eu acho que realmente ele teve uma... O meu pai tinha muita preocupação. Muita preocupação. Tanto é que ele nunca me incentivou a fazer nada eu disso. acho que foi muito sábio, né?
Sim. Aliás, sabe, eu não diria, não seria a palavra correta, porque eu te conhecia muito bem. Sim. Então, o fato de repente, minha filha não vai vir para Santos, né? Porque quando você passa, você não vem. Não, você fica em comarca pequena que faz tudo. Então, Itariri fica em comarca como no interiorzão de São Paulo. Isso a nível estadual. Se for federal, podia até para Mato Grosso. Então, são áreas que Sim. são complicadas. Eu tinha uma conhecida minha que era juíza em Mato Grosso. Uhum. Ela fazia audiência com a arma em cima da mesa. Já pensando nisso, ele falou assim, não, minha filha não... Ele não me fez desistir. Eu não me arrependo, né? Eu não tenho arrependimento. Eu acho que eu consegui suprir tudo isso fazendo o que eu faço bem dentro do escritório. Aí você mantém o escritório até hoje sem nenhuma sociedade. Sem nenhuma. Eu tenho pessoas que são colaboradores, né? Advogados que às vezes me auxiliam, mas eu sou a única dona. Raquel, você com o tempo se tornou professora. Sim. A partir de 2009 eu comecei a dar aula. E até hoje? Até hoje. É outra paixão que eu tenho. Aí que tá. É difícil? Ser professora? Não é difícil. Eu acho que você tem que aprender... O aluno que é difícil? Não. Eu acho que você tem que aprender a cativar o aluno, né? O aluno, quando chega na faculdade, principalmente porque eu dou aula também para o pessoal do primeiro ano, eles chegam muito crus. Né? Eles ainda chegam muitas vezes ou com aquela mentalidade do ensino médio, ou ficaram muito tempo sem estudar. E você tem que ensinar, lembrar para eles o que é o estudo, né? Como se estuda, o que é estar na faculdade. Eu sou professora do primeiro ano, dou aula de ciência política, né? Que eu amo ciência política, adoro. E assim, para mim, é gratificante. Por quê? Porque eu faço o aluno entender a importância da política na vida do ser humano. Né? Todos os meus alunos, quando saem do primeiro ano, eles falam, nossa, nunca mais eu vou deixar de ver um programa político. Você encontrou alguma Raquel ali no meio? Da política? Não, ali na sala de aula. Que eu possa se identificar e falar assim, essa é uma Raquel. Eu acho que o perfil do aluno hoje é um pouquinho diferente. O jovem hoje, infelizmente, se você apertar ele muito, ele explana. Então ele não tem, assim, digamos assim, um foco. É mais difícil hoje você encontrar pessoas com foco. Como eu era, mas já era difícil na minha época. Do meu jeito era muito difícil. Era muito difícil, posso dizer. É fácil identificar, esse vai ser um bom advogado, esse não vai ser um bom advogado, esse não sei por que está aqui. É fácil você identificar as pessoas que caem ali, né, de uma forma mais... porque não tem outra opção. Ou, assim, você vê, por exemplo, a pessoa que não frequenta a aula, a pessoa que não tem comprometimento com os trabalhos, a pessoa que não se identifica com muita coisa, você cobra, a pessoa não gosta que você cobre, você pede para fazer um seminário, a pessoa morre de vergonha. Advogar é isso. Né? Mas, assim... O que acontece na faculdade da área jurídica? A maioria das pessoas que se formam querem concurso público. Você pega 1% que quer advogar. Todo mundo acha que vai ser fácil, né? Não é só que vai ser fácil. Todo mundo fala, tem muito advogado. Mas o mercado seleciona. O mercado seleciona. E da faculdade que se formam, 8% passam na OAB. É um número muito pequeno. Vamos dar uma pausa agora. A gente vai falar um pouquinho agora da área sentimental. Namorou bastante? Não, eu tive alguns namorados, não foram muitos. Você é um pouco reservada, né? Sim, muito. Muito. E se tem algumas pessoas vendo esse programa, vão falar, não, ela não é... Ela é a mulher reservada. Eu sempre fui muito reservada, desde jovem. Sempre fui muito reservada. Para você tirar alguma coisa de mim, nem com saca-rolha às vezes. Então, porque eu sempre fui assim. Eu gostei sempre de deixar o meu lado pessoal no pessoal, né? E aí, sempre fui muito discreta, nunca fui uma pessoa de
de falar, de expor, de dizer eu tô namorando esse, eu tô namorando aquele. Não. Nem hoje com as mídias. Eu fui casada, né? Uhum. Tem gente que não sabe que eu fui casada. Eu sei. Tem gente que nunca viu meu marido, nunca postei uma foto dele. Por que isso? Não sei, é meu. Preservar a pessoa, de repente? É a minha vida. Minha vida só diz respeito a mim. Não diz respeito a mais ninguém. Eu sei, e as pessoas têm muita curiosidade, né? Isso às vezes aguça até uma curiosidade maior, porque todo mundo pergunta, mas você namora, você é casada, Os meus alunos, por exemplo, hoje eu até falo mais, antigamente eu não falava. Hoje eu até converso mais com eles. Falo, não, fui casada, hoje eu sou divorciada e tudo mais. Mas assim, ainda assim, com algumas... Só o essencial. Eu lembro, gente, o pessoal que está assistindo e ouvindo, né? Eu conheci a Raquel há muitos anos atrás, porque a Raquel, acho que você ainda presta consultoria ainda para os Mansur. E a Raquel, lá eu trabalhava na Rádio Cultura, a Raquel chegava numa elegância, gente, numa elegância. E eu lembro que a minha equipe olhava assim e falava assim, nossa, Jaime, você precisa ver essa mulher que está entrando. E um dia eu fui ver, né? Falei, pô, todo mundo, né? Vai ver essa mulher que é um mulherão. Aí eu olhei, aí eu lembro que a Teca falou assim, esquece. Naquela época eu estava solteiro, né? A Teca assim, esquece que isso aí nunca vai olhar para você, isso daí esquece. E realmente, gente, a Raquel sempre foi, não, nunca... Será que isso talvez não cria assim, os homens não ficam meio assustados? Sim. Eu não tenho a menor dúvida. Eu já afastei, eu afastei muito homem porque, primeiro porque para chegar em mim não é tão simples, né? Em segundo lugar, hoje eu sou uma pessoa conhecida. Uhum. Então as pessoas já acham que isso pode ser um impedimento. E em terceiro lugar é que eu não dou muita abertura. Então não adianta porque só se é do meu jeito, da minha maneira. Se a pessoa aceitar, ótimo. Se não... A carreira te tornou te transformou talvez eu não sei se seria correto isso, mas uma pessoa fria? Não foi a carreira. O que foi? O que te Você teve uma decepção? Eu tive um casamento muito ruim. Foram 10 anos de um casamento muito ruim. Então, mas aí que tá. Gente, para quem tá assistindo, Só que ninguém sabe. Eu sempre, digamos assim, tive contato com a Raquel, frequentei o escritório da Raquel. A Raquel sempre foi uma pessoa, além de ser uma advogada amiga, sempre me aconselhou, sempre, Jaime, não é isso, é aquilo. E uma vez, eu não sei se você vai lembrar, que eu estava dentro da sua sala e falei assim, como pode? Eu olhei dentro dos olhos, não sei se você vai lembrar desse momento. Como pode uma pessoa tão decidida, tão, e cair? Então, na época eu não lembro os dizeres, mas o que eu quis dizer é o seguinte, por ser uma pessoa tão, e aí de repente, naquele momento, gente, era a pessoa mais frágil que eu estava vendo na minha frente. Porque... não era a Raquel, sim, advogada. Sim. Eu não reconheci naquele dia. Sim. Pela primeira vez, eu não sei se você vai lembrar desse. A Raquel baixou a cabeça, eu falei assim, eu estava até com uma pessoa do lado, e eu virei e falei assim, como pode? Então, porque né? a Raquel como advogada, eu não sei se seria um personagem que talvez... Não. Sou eu. Então, que naquele momento não era eu. Então, mas aí que tá. A Raquel uma vez, ela contou uma história que tipo, eu não lembro muito bem, mas você tava a pessoa sentou na sua frente, chorou, e aí a Raquel, gente, naquele dia que ela falou isso, eu olhei pra cara dela assim e falei assim, ela não tem coração. Ela pegou o lenço, deu pra pessoa, falou assim, bom, já chorou, acabou, vamos... Então, agora vamos para os negócios. Exatamente foi o que eu disse. Mas e aí, não acaba sendo... Não, assim, advogar bem é você não avocar para você e não levar para dentro de você os problemas do cliente. Se você fizer isso, você é um péssimo advogado. Eu lembro também,
Mas aí que tá. Você falou do teu casamento. Foram 10 anos Sim. que não foram... Não foram bem ruins. Ser casado com uma advogada bem-sucedida não acaba atrapalhando o fato de que, tipo, sentar na mesa com uma pessoa muito inteligente e que, digamos assim, gasta o vocabulário e você senta com uma outra pessoa que não tem, não acaba sendo assim, tipo, da mesma forma que para você poder entender melhor, eu vou tentar te cantar. Você fala assim, nossa, que o cara não sabe nem cantar. Então, o que eu acho que aconteceu, né? Eu sou bem honesta para falar isso. Eu acho que havia muita competição comigo. Então, assim, a minha fama incomodava, as pessoas me cumprimentarem na rua incomodava, eu dar aula incomodava, eu ter feito mestrado incomodava, irritava, a pessoa deixava de falar comigo, certo? Então, assim, ou o homem tá do meu lado e entende quem sou eu e aguenta o rojão, ou ele não pode se aproximar de mim. Já aconteceu de eu dizer, fulano, não adianta, porque eu vou passar que nem um trator por cima de você e não vai dar certo. Então, mas é que tá. Uma mulher bonita, bem-sucedida. A maioria dos clientes eram homens. Sim. E todos ligavam para sua casa. Eu lembro que você me contou uma situação uma vez que você estava tomando banho, tocou o teu telefone, o teu marido atendeu. Eu quero falar com ela. Ele nem tipo, boa noite, eu quero falar com a Raquel. Isso acontecia constantemente. Acontecia o telefone tocar de madrugada. Doutora, tô sendo agredida. Ele odiava. É minha profissão. Não tem jeito. Ou você entende, ou você não tem como ficar com a pessoa. E aí, você viveu 10 anos... Muito mal. Muito mal. E hoje? Então, hoje eu tô solteira, né? Tô sozinha, gente, por opção. Ó, ela tá solteira. Como é que faz, de repente? Porque eu fico imaginando o seguinte, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa mega, né? Vou dizer como os jovens de hoje, mega, hiper inteligente, né? Como impressionar? Porque falam que para impressionar uma mulher você só tem uma chance. Não tem a segunda, não tem a terceira. Como é que de repente, sentar e tentar... É não se deixar intimidar pela mulher que eu sou. Só isso. É simples. Mas você é tão séria. Sim, mas, aí o homem tem que ter imaginação para quebrar essa barreira. Eu lembro que eu chegava no escritório, gente, e eu tenho aquela... eu não sou carioca, né? Mas eu sempre beijo, abraço... E a Raquel ficava assim, né? Séria, né? Porque eu sou muito... Sempre e aí fui, eu chegava, assim. Oi, e aí... Eu lembro que naquela época eu estava casado com uma outra pessoa, eu falava assim, ela não gosta disso. Ela não gosta, dar a mão para ela, né? Eu falei, mas que dar a mão o quê? Ela é minha amiga. Não, você está confundindo, ela não gosta. Eu vejo que você acaba ficando um pouco... Como é que uma pessoa... ele vai chegar em você se você é tão séria, tão... Eu sou uma mulher, mesmo sendo séria, eu continuo sendo uma mulher. Então, hoje, né, eu vejo muita desvalorização da mulher. Então, hoje o homem acha que ele vai estalar os dedos e você vai estar disponível. Esse tipo de homem não vai ficar comigo. Aliás, eu como sou jornalista, comunicador, eu olho tudo, né? Sim. E aí, eu conheço a Raquel há um bom tempo. Olhei nas redes sociais, vi a Raquel num negócio de samba, pagode. Falei, não é a Raquel, essa é a Raquel 2022. E aí eu descobri o seguinte, por mais que eu conheça a Raquel, ela falou assim, Jaime, eu sempre gostei de samba. Então, mas aí quem vê assim, que tem contato com você, jamais imaginaria que você estaria ali. Eu acharia que você estaria num teatro. Não. Eu gosto de samba, eu gosto de sambar, eu gosto de dançar gafieira, porque eu fazia tudo isso com meu pai. Então, eu tive uma vida muito rica nesse sentido.
E sempre gostei disso. Não adianta chegar para mim e falar, então, a gente vai ouvir música clássica. Eu não vou. Então, mas olhando assim, todo eu mundo imaginava acha que era isso. que eu, desde a faculdade, será que ela deve gostar de música clássica? Não, eu nunca gostei de música clássica. Acho um porre música clássica, entendeu? Eu gosto de uma boa MPB, eu gosto de rock. Eu gosto de rock, inclusive, um pouco metal. Eu sou uma mulher absolutamente comum, só que eu sei separar as coisas da minha vida, só isso. E isso, às vezes, é um pouquinho complicado, porque as pessoas, elas confundem eu ser reservada, como eu sempre fui, e eu não fazer as coisas. Não. Por exemplo, talvez eu não me exponha na cidade, porque hoje eu sou advogada, sou comunicadora, eu não vou ficar sambando para alguém me filmar e, sabe, eu tenho uma exposição que eu não quero. Não quero. Mas eu nunca escondi, por exemplo, que eu gosto de samba, de pagode. E as pessoas falam, mas você? Eu, exatamente. Eu olhei e falei assim, gente, não tem nada a ver. Eu imaginava uma Raquel assim, eu falei, em teatro, um lugar totalmente diferente. Não é só isso. Eu gosto do que é bom em qualquer área. Então, assim, você vai me ver num bom restaurante, você vai me ver num restaurante que não é tão bom, dependendo do momento, dependendo de como você tá. Eu adoro uma praia, eu gosto muito mais de praia do que de montanha, por exemplo. Né? Eu gosto muito mais do calor do que do frio. Todo mundo fala, não, mas ela deve gostar do frio, porque fica... Não, eu gosto muito mais do calor, da praia, de tomar sol, de ficar bronzeada, entendeu? Porque eu sou branca que nem uma lagartixa. O Marcelo vai tirar foto de mim até reluz de tão branca que eu sou. Então, eu gosto de estar bronzeada, gosto de tomar sol, gosto de ir à praia, gosto de nadar, gosto de andar de caiaque. Já andei muita caverna. O que falta para você? Hoje, paz. Você não tem paz? Não. Eu tenho algumas situações na minha vida que estão me tirando a paz. Mas são situações passageiras e que vão passar. Sentimental? Não. Questões familiares que estão me deixando realmente sem paz. Mas eu não tenho dúvida de que eu só tenho esse problema porque eu consigo resolver. Eu nunca... Toda vez que eu tenho um dia ruim, isso eu aprendi na vida. Eu agradeço por todos os dias bons que eu tive. Você acaba sendo a linha de frente da família ou não? Já fui, né? Já fui a linha de frente. Hoje não? Não. Não mais? Não mais. 10 anos. Você fala que teve 10 anos assim de sofrimento, digamos assim? De tortura. Mas que fora... Muita gente não percebia isso. Não, eu nunca deixei transparecer. Nem ninguém da minha família sabia o que eu vivia. Mas teve uma coisa boa. Nesses meu filho. 10 anos. Sim. Na verdade, eu só casei porque ele surgiu, né? Então, eu não queria casar, não queria ter filhos. Então, na verdade... Eu fui a única mulher que caiu no golpe da barriga. Porque o meu ex-marido não podia ter filhos de jeito nenhum. Nem por inseminação artificial, segundo o médico. Não, mas peraí, não poderia ter, e teve? E o meu filho tá aí. E é a cara esculpida, escarrada do meu ex-marido. Mas não seria um destino, então? Não, o meu filho veio pra mim. Né? Ele me mudou. O meu filho foi a única pessoa capaz de me mudar. Então, era onde eu queria tocar. Ocorreu uma mudança? Por exemplo... O que ele conseguiu te mudar? Por exemplo, eu nunca falei pra ninguém, eu te amo. Por que isso? Porque eu achava que não tinha necessidade. Eu fazia o suficiente até o meu filho olhar pra mim e dizer, mãe, você me ama? Eu falo, você acha que eu não te amo? Eu faço tudo por você. Ele falou, não, você não entendeu. Você vai falar, eu quero ouvir da sua boca. Eu falei, mas pra que isso? Fala, ou você fala ou eu vou achar que você não me ama. E aí eu tive que dizer. E todo dia ele pergunta, mãe, você me ama? Todo santo dia. E eu falo, preciso responder? Quero ouvir da sua boca. E eu tenho que falar. Então, digamos assim, você casou porque você estava grávida. Porque eu fiquei grávida. Então foi ao contrário, né? Geralmente falam que as mulheres que dão o golpe da barriga. Eu caí.
Você caiu no Foi um golpe que, graças a Deus, teve o meu filho. Eu descobri que estava grávida, eu já estava com 4 meses de gravidez. 4 meses? 4 meses. Você estava praticamente assim... No meio da gravidez, quase. No meio da gravidez. Tinha planos? Eu estava fazendo mestrado em São Paulo, só. E aí, como é que foi? E a pós-graduação aqui. Como é que foi a notícia? Assim, quase que eu matei o cidadão. Porque não podia ter. E aí? E eu disse para ele, se você duvidar... Bom, o meu filho nasceu esculpido, escarrado o pai. Tanto é que ele nunca duvidou de nada. Hoje ele tá com quantos anos? O João tem 15 anos. Eu lembro que o João, ele ia pro escritório, né? Bem pequenininha. Sim, o meu filho foi comigo 1 ano e 3 meses. Eu amamentei ele 1 ano e 3 meses. Você acha que ele tem vocação para, de repente, para... Não, eu não quero o João na área. Porque ele já sofreu com algumas comparações. Mas por quê? A sua mãe é tão boa nisso, e por que você não é igual? Mas não é um fato porque ele é tão novo ainda? Tem 15 anos. Eu acho que é um estigma muito... Eu não gostaria. E acho que ele é mais para a área das exatas. Sabe? Engenharia e tal. E eu prefiro que ele siga essa linha. Apesar de eu não ter ninguém para deixar o meu legado, né? Mas tudo bem, não tem problema. Aí, hoje a gente está falando da área criminal, né? Por que não a área criminal? Tem alguma coisa que... Então, eu tenho um defeito jurídico, é justamente a área criminal. Não tem nada a ver com o pedido lá atrás do... Não. É que assim, em primeiro lugar, eu lido muito com empresário. Então, não dá para ter no escritório, do mesmo lado, uma pessoa envolvida com um problema criminal e um empresário. Vai ser difícil. Já começa por aí. Outra coisa, eu nunca gostei de visitar presídio. Né? E muitas vezes, dependendo do crime, você tem que ir ao presídio. Eu faço área criminal, mas as áreas mais leves do crime, né? Área tributária criminal, área que você lida, né, com uma condição melhor ali da área criminal. A gente quer pegar no bafômetro, sabe? Essas coisas mais leves. Agora, homicídio, eu nunca fiz um júri, nem nunca pretendo fazer. Não gosto. Você daria bem ou não? Acho que sim, eu acho que não tem nada que eu não daria bem. Eu não me vejo não fazendo uma coisa bem. Se eu tiver que estudar, por exemplo, eu já tive que contestar laudo médico e eu não tinha um assistente, que é um médico assistente. Eu fui procurar o que os anais da medicina falavam sobre o assunto e combati um perito com isso e ganhei a situação. Eu vou estudar. Às vezes o processo é uma área que eu não conheça muito, eu vou estudar para saber o que é aquilo, para poder ingressar, para poder exercer bem o que eu estou fazendo. Então, criminal hoje não seria... É uma área que eu não atuo. Eu faço até militar, mas criminal. Área familiar... Previdenciário, ambiental, digital. Você, digamos assim... De 10 casamentos que estiveram na sua frente, você conseguiu reverter algum de tipo, para com isso, vamos... Geralmente quando a pessoa chega no escritório de advocacia, principalmente a mulher, né, que é geralmente a mulher que procura, ela já está muito decidida. Ela já sofreu bastante. Mas você tenta... Então, eu deixo a pessoa tranquila. Por exemplo, a pessoa fala, doutor, e se eu voltar com ele, a senhora vai me julgar? Eu não tenho que julgar ninguém. Está ali uma pessoa e ela toma as decisões dela. Eu jamais julgaria uma pessoa. Né? Isso é uma coisa que não tá. Eu não julgo. A pessoa está ali, está muito fragilizada, geralmente. Né? Alguém que procura um escritório de advocacia não procura porque está bem, está sempre com problema. Então, essa carga que vem do cliente, você também tem que saber absorver bem. Tem gente que sai da minha sala, eu estou completamente sem energia. Eu sinto isso. A pessoa me vampirizou. Então eu tomo um copo d'água, eu tento, né, fazer algumas coisas para poder voltar ao equilíbrio, porque não é tão simples. Como é que de repente, você pegar um cliente, né, ele chegar para você e falar, eu fiz isso. Como é que é a linha de defesa? Você sabendo que o cara é culpado. Não tem problema. Eu vou defender exatamente como se ele fosse inocente. Não tem dificuldade nenhuma. O que eu preciso é fazer com que ele consiga ter êxito
no que ele está falando. Já chegou no caso da pessoa te omitir algum fato Já. e na hora você descobrir... Mas geralmente eu digo, eu percebo, eu sou muito intuitiva. Se a pessoa estiver mentindo, algumas reações da própria pessoa faz com que eu diga, se me escondeu alguma coisa, vai perder o processo. E aí geralmente a pessoa liga, fala, esqueci uma coisa de lhe contar. E geralmente é um fato importante. E aí acaba decidindo, né? Sim. Mas isso é experiência? Ou Eu não? sempre fui muito intuitiva, mas hoje eu sou muito mais intuitiva e tenho muita experiência. Então, por exemplo, se a pessoa sentar na minha frente e estiver mentindo, eu sei. Você pode ter certeza que eu sei. Bom, já passamos por professora, né? E agora na área da comunicação. Por que de repente... Eu lembro que uma vez você me chamou e falou assim, eu tô querendo fazer um programa. Sim. Quero fazer um programa de rádio, não sei o que e tal. E aí eu falei, Raquel, comunicadora, o que te levou a tomar essa atitude, de repente, a paixão pelo rádio? Porque você prestava consultoria para uma emissora de rádio. Sim. Não, assim, na verdade eu comecei a fazer muita live na pandemia, né? Uhum. Era uma maneira de você poder divulgar seu trabalho. E então eu fiz muita live. E aí foi aí, o Douglas me chamou e falou, olha, eu gostei muito, você tem uma comunicação muito boa, é muito clara no que você fala. Você podia fazer um programa de rádio. E aí foi onde iniciou. E aí aquilo foi maturando dentro de mim, 2, 3 meses. Ele falou, Raquel, é a hora. Você gosta de desafios? Amo. Nossa, sou movida por desafio. Tudo que é novo, que eu tenho que correr atrás. Se a pessoa falar assim, então você não vai conseguir, aí que tem um sabor melhor, porque eu vou conseguir. Agora, Raquel, para quem conhece você, sabe que você é uma pessoa decidida, que você não entra numa parada para perder. Nunca. Eu vi uma vez, presenciei você numa audiência, o que dá para ver assim, eu acho que quem está assistindo, ouvindo, deve ter já a oportunidade. Acontece alguma transformação, porque eu vejo que não é a Raquel naquele momento, parece que é uma outra pessoa que... É foco só. É só foco. É foco, e aí eu tô centrada no que eu tô fazendo, né? E ali o espaço é meu, não tem para ninguém. Eu lembro que a Raquel foi me defender uma vez numa audiência, não sei se você lembra que foi até num supermercado, uma grande rede. Foi. E aí eu olhei para a Raquel, antes de entrar, ela falou assim, deixa comigo, ganhamos. Aí eu olhei para ela e falei assim, mas nem entramos ainda. E aí você sentou e eu olhava para a Raquel assim, a Raquel, e eram 2 advogados, né? Sempre. Isso é muito comum acontecer comigo. A primeira audiência, às vezes, é com 1, na segunda já vão 2. Eram 2 advogados, e ela, digamos assim, num jargão popular, ela jantou os 2 advogados, de uma forma assim, educada, né? E aí eu não lembro o nome do juiz. Eu também não. E outro dia, antiga, nem tá mais aqui. eu até falei, e eu lembro que na época ela estudou o caso, tudo antes ela falou assim, olha, se a gente cair com esse juiz, a gente tem uma possibilidade, se a gente cair nesse... E aí ela foi até muito feliz, que você falou assim, esse cara, ele é tipo da área do consumidor, ele defende o consumidor. Ele aplica o Código de Defesa do Consumidor, porque ainda era uma coisa, né? Ainda hoje eu fiz uma audiência. Uhum. Ele ainda está? Não, ele não está aqui na comarca. E o juiz tem resistência a aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Eu entrei na audiência já sabendo disso, e aí o juiz falou, não, mas doutora, veja bem. Eu falei, não, veja bem, não. Não quero. Ele decidiu da maneira dele, certo? Não, o processo ainda não foi decidido, ele tomou uma decisão, e eu falei, então, eu discordo e eu vou tomar minha providência. Ponto. E aí, gente, quando ela já sabia que era o juiz, ela falou assim, deixa comigo que esse juiz eu já conheço, já estudei o caso, e realmente ela na hora, ali é uma manobra de... Olha, eu vou dizer que na audiência é uma arte, é como você representar. A audiência é uma arte.
Eu muitas vezes olho para a mão do meu ex-adverso, que a gente chama, o advogado da parte contrária. A mão dele está tremendo. Se eu perceber isso, eu sei que se eu pressionar, ele vai ficar muito estressado. E aí ele perde o foco. Então, isso é estratégia. Isso é saber ler a outra parte. Então, mas isso é experiência ou não? Ou é algum eu sempre tive isso em mim. Então, eu sempre olhei como uma pessoa se comporta, como uma pessoa olha para você, como é que a pessoa... Se a pessoa está de cabeça baixa, se não olha nos teus olhos. Então, você sabe mais ou menos como aquela pessoa vai se comportar. Bom, nós temos bons advogados na região. Sim. Já aconteceu, de repente, você falar assim, caramba, poderia ser qualquer advogado, menos esse. Não, esse vai ser uma... eu tive uma situação muito engraçada porque eu fiz audiência com meu ex-professor. Como é que é? Né? E aí eu olhei para ele e ele falou, oi Raquel, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí ele falou assim, no meio da audiência, falou, então Raquel, né, é melhor você não pedir isso. Eu falei, professor, é o seguinte, o senhor me ensinou muito bem. Então eu vou fazer o que eu tô falando e ponto final. E ele perdeu o processo. Ele perdeu. Bom, foi contra o mentor, né? Digamos assim. Foi contra o mentor. Ele falou, eu preferia muito mais você naquele lado, e apontou para o juiz. Porque ele foi um dos que fez o processo em que eu era juíza. Então, mas para quem conhece você, sendo juíza, talvez aliviaria? Eu acho que não. Não, não, mas ele não me queria como ex-adversa, entendeu? Sim. Ele achava que eu decidiria melhor estando como juíza, mas eu não teria... Não interessa se era professor, se é amigo, juiz não tem que ler capa de processo. Quando o desembargador Brito Aires falou isso, né, o ministro do Supremo, todo mundo caiu em cima dele. Juiz que olha a capa de processo julga mal. Muito mal. Você não vê quem são as partes. Você vê o fato. Então é assim que se julga. Então, digamos assim, que você sempre entrar numa audiência é entrar numa batalha. É entrar numa batalha. Entrar numa batalha. Você sempre esteve preparada para isso? Sempre, sempre. Assim, às vezes em situações... É o que eu falo, você tem que ter inteligência emocional, né? Às vezes eu estava com um problema extremamente grave pessoal, eu entrava em audiência, ou ia fazer um processo, ia fazer um prazo, aquilo sumia da minha mente. O meu racional falava muito mais alto. E quando perde uma ação, como é que é? Já teve alguma coisa que marcou, assim, você falou assim, caramba, foi tão injusto isso... Assim, você nunca gosta... Eu não gosto de perder, né? Mas a gente sabe que faz parte do jogo. Perder faz parte do jogo. Se eu tenho consciência que eu fiz o melhor de mim e que não depende de mim, tá na mão de outra pessoa o julgamento e de um tribunal, eu não tenho o que fazer. Para as pessoas poderem entender um pouquinho, muitas vezes fica nas mãos do juiz decidir ou não? Só na mão dele. Ele decide, por mais que você... Você pode dar o caminho, indicar, fazer, né? Eu já fui até chamada a atenção por um juiz porque eu faço minhas peças. Hoje é tudo hoje não é tudo digital, é um pouco diferente. Mas faço minhas peças com letra grande, colorida, para o juiz ler. E um dia eu cheguei na sala do juiz e ele falou: "Poxa, doutora, precisava tudo isso?" Eu falei: "O senhor nunca mais vai esquecer meu nome, né?" Aí ele falou: "Nunca." Então, eu atingi meu objetivo. O senhor leu o meu processo? Falou: "Li." Falei: "Então, o meu trabalho está feito, doutor." Você nunca se intimidou perante um juiz? Nunca. Eu já ouvi um juiz dizer, quando eu era muito jovem, né, que eu tinha acabado de me formar, o juiz dizer: "A senhora tem que se colocar no meu lugar." Eu falei para ele, se eu estivesse aí, eu estava julgando, não aqui, defendendo o cliente. E ele começou a falar alto, eu falei: se o senhor gritar comigo, vai ter. Porque eu não tenho medo de homem nem de voz grossa. Se eu não sair da minha casa. E o juiz falou: "Tá bom, doutor." Eu falei: "Tá ótimo." E ponto final. Hoje, qual o conselho que você daria para quem está querendo ou pensa em seguir a carreira? Olha, o conselho que eu dou é que a pessoa tem que primeiro amar o que faz, né? E fazer com paixão. O dinheiro, ele é uma consequência de tudo isso.
Alguém que está se formando ou acabando de se formar e acha que vai ficar milionário, né, como algumas celebridades aí da área jurídica, em 1 ano, 2, 3 anos, esqueça. Isso não vai acontecer. Você se acha hoje uma celebridade no Não, meio do fora cenário? de mim. Não. Eu sou uma pessoa pública, é diferente, mas não sou uma celebridade. Você fez internacional também, né? Faço área internacional. Área internacional. É complicado? Eu dei aula de direito internacional, né? Uhum. Público e privado. Então, tudo que eu não tive na faculdade, eu tive que estudar para dar aula. Isso enriqueceu muito o meu currículo. E aí tem muita coisa da área internacional que eu desenvolvi porque eu dei aula de direito internacional. Muita gente fala da justiça brasileira, né? Que a justiça brasileira é falha, que a justiça brasileira não sei o quê. Internacional, muda alguma coisa? Completamente diferente. Completamente é mais rígida? Depende da onde você está. E a forma de praticar o direito também é diferente. E quando a gente fala em área internacional, geralmente você está falando em contrato, então é tudo no juízo arbitral, as pessoas entram em câmeras arbitrais, não vão para a justiça comum. Então é uma área muito diferenciada. Não existe... Agora, quando você fala de tribunal em cada país, por exemplo, nos Estados Unidos, 95% dos casos são feitos de acordo no começo do processo. Por quê? Porque é custoso e quem banca é o advogado. No direito do Reino Unido, é um direito na base dos costumes, não tem nada escrito. É muito diferente do Brasil. Mas, por exemplo, as indenizações milionárias que a gente vê nos Estados Unidos, a gente só vê nos Estados Unidos. Os demais países são mais ou menos iguais do que as indenizações que a gente vê no Brasil. Aqui não funciona assim, né? Não, aqui é tudo baseado em lei, escrita. Uhum. Tem que estar escrito, dito, falado, ou através de um princípio, ou de um costume, até pode ser, mas é mais raro. Mas as indenizações não são tão... Não, altas, as indenizações são muito baixas, até na minha opinião. Mas o Brasil é um país pobre. Uhum. Eu não tenho como ter indenizações milionárias porque eu vou quebrar a empresa. Então, isso também é sopesado pelo juiz na hora da indenização. Quer dizer, a pessoa pede um valor e aí ali acaba abaixando. Não tem. As indenizações do Brasil, as pessoas falam muito, mas estão aí em torno de dano moral, por exemplo. 10 mil, 5 mil, 8 mil, é o que se pede. É o que se ganha. É o que o Superior Tribunal de Justiça determina. Você fez também, se especializou na área digital também, né? Sim, eu escrevi um livro, né? Isso que eu queria falar também. Como é que foi, de repente, além de ser professora, né, escritora também, né? Sim. Eu sou colunista de um jornal, escrevo a cada 15 dias. Escrevi um livro, né, que é a Era Digital, no meio ambiente cultural em face do direito autoral, então é bem para a área jurídica, né? Mas é ligado ao direito digital, ao direito das pessoas poderem criar alguma coisa, explorar o que criam. E foi um sonho, uma realização de um sonho. Eu queria muito escrever um livro. E aí você escreveu o livro. Pensa Penso em escrever um outro livro. Como é que é a Raquel professora? Se os meus alunos estivessem aqui, eu dizer que eu sou bem rígida. A minha fama na faculdade é muito assim, olha, tem uma professora na faculdade que ou você estuda ou você não consegue passar, porque com ela não tem meio termo. Ou é aquela bem coisa assim, olha, você vai estudar em qual... hoje você dá aula em qual faculdade? Uniluz. Tá, então não entre nessa faculdade, porque senão se você cair com a Raquel... Não, tem que entrar sim, com certeza. Se você entrar aí... Não, mas aí isso vem desmistificado depois, porque aí os alunos percebem que não é assim. Eu faço com que eles efetivamente aprendam. Eu não estou ali, eu sempre digo isso, eu não posso fingir que ensino e eles fingirem que aprendem. Isso tem que ser uma relação verdadeira. Eu estou ensinando de verdade e eles têm que me corresponder aprendendo. Hoje você não dá abertura, assim, digamos, para as pessoas fazerem estágio com você ou não?
Olha, eu tentei muitas vezes estagiários, mas eles chegam no escritório e falam assim, então eu quero fazer concurso. O cara não quer advogar. Então, mas o concurso não é de repente, um sonho de uma pessoa que acha que... quando a pessoa fala assim, eu quero concurso, não seria pelo fato da estabilidade, do salário, do status? Exato. Não, eu acho que é mais a estabilidade. É mais a estabilidade. Porque é difícil, por exemplo, não ter salário. Eu não tenho salário. Uhum. Então eu tenho que saber administrar minha vida financeira também. Né? É por isso que eu digo que você tem que aprender, você tem que ter disciplina, planejamento na vida profissional, na vida pessoal, na sua vida acadêmica. Ou você tem planejamento ou você não sai do lugar. Então, eu sempre tive planejamento financeiro, social, familiar. Ah, mas teve um problema, ficou grávida no meio do caminho. Então, são aquelas coisas que você tem que estar preparada para conseguir superar. Você estava preparada? Eu não estava preparada, mas a partir do momento que eu descobri que eu estava grávida... financeiramente você estava. Sim, mas isso não é o essencial, né? Sim. Porque depois que você tem um filho, tudo na vida muda. Você precisa trabalhar, precisa lidar com o filho. Como é que você faz tudo isso? Essa logística é muito complicada, né? Você disse que ele te mudou muito, né? Sim, ele me mudou, me fazendo uma pessoa muito melhor. Mas no começo foi muito complicado, porque ele mamava dia e noite. Eu voltei a trabalhar 10 dias depois que meu filho nasceu. Eu não tive licença de 4 meses. Gente, ele estava lá, né? Tinha não era um berço, era tudo. O quarto que eu tinha em casa tinha no meu escritório. Tinha igualzinho. Tudo lá. Ele ficava lá, o João ficava brincando, às vezes eu ia lá, eu brincava com ele, e aí você falava, fica aí filho que eu já volto, mamãe já volta. Entrava na sala e praticamente ele... Até 1 ano e 3 meses ele foi todos os dias para o escritório. Depois de Mas aí que tá, apesar de ser uma surpresa e ser uma coisa para você nova, assim, tipo, eu lembro que uma vez você falou assim, é meu filho, né? Digamos assim, ele praticamente ele acorda, respira, vendo a sua atuação, porque você acaba, porque eu vejo você uma pessoa disciplinada, uma pessoa que além de estar fora do escritório, você estuda muito. Sim, ele vê, ele reclama, até hoje, que eu trabalho demais. Ele fica bravo comigo. Ele fala, você tem que descansar. E cada vez que eu falo, então, assumir mais isso, ele fala, não é possível, mãe, não quero mais que você, eu quero você em casa. E se ele decidisse amanhã seguir a carreira? Para mim, tudo bem. Eu disse que eu não gostaria, mas se ele achar... Você não gostaria do fato dele ser cobrado amanhã, ser comparado a Raquel? A mim, exatamente. Não, você tem que ser igual à sua mãe. Porque ele tem um perfil totalmente diferente do meu. Ele é muito mais coração, ele é paz, para ele tá tudo bem. Ele é o oposto de mim, né? Enquanto eu sou extremamente acelerada, ele é super calmo, tranquilo. Ele é muito diferente de mim. Mas não seria um bom advogado, sendo calmo? Não sei, eu não sei se seria um bom advogado. Ele é bem expansivo, mas eu acho que a questão da comparação é um problema. Eu não gostaria, porque eu acho que ele talvez se sentisse frustrado com isso. Isso é um problema para qualquer criança, e qualquer adulto, e qualquer pessoa. Seria a melhor coisa que teria acontecido na sua vida? Ele? Ele é a grande paixão da minha vida, além do meu escritório. São 2 filhos. Sim. O escritório é o meu primeiro filho e ele é o meu segundo filho. Sim, eu falo isso por quê? Porque sempre a sua profissão você colocou em primeiro lugar. Sim. Com a vida do João, eu vi que ficou dividido. Né? Dividiu. No início ficou aquela coisa assim, eu quero isso, né? Me enganaram, falaram que ele não podia ter filhos, e aí ele teve, e agora o que eu faço? Eu senti que você ficou um pouco perdida, mas ao mesmo tempo, hoje eu vejo que ele é a razão da sua vida. Sim,
meu filho é tudo para mim, assim, eu tenho até admiração por ele, porque eu acho que ele me acalma muitas vezes. Ele me faz ter um ponto de equilíbrio. E eu preciso disso, porque eu sou muito agitada. Espiritualmente, digamos assim, ele te ajudou a ver, de repente, A vida a vida ver que, diferente. por exemplo, nem todo mundo é como eu. Eu cobrava todo mundo na mesma intensidade que eu fazia as coisas. E às vezes as pessoas diziam, cara, não consigo no ritmo dela. Não tem como. E hoje eu entendo. Hoje eu entendo que cada pessoa tem o seu ritmo, mas eu não entendi. Para quem conhece a Raquel, gente, você conversar com a Raquel é uma coisa. Mas quando você vai conversar profissionalmente com a Raquel, parece que ela entra dentro de você. Então, eu já senti situações de estar conversando com a Raquel e a Raquel esquecer que era meu amigo. Tipo, Raquel, aconteceu isso comigo. E a Raquel olhar assim dentro, eu falo assim, como a gente da comunicação, estou um bom tempo na comunicação, eu tenho, aliás, eu aprendi muito, né, com meus ex-antigos patrões, e eu olhava assim e falava assim, a Raquel, ela está lendo, ela está entrando dentro da minha alma, e eu falava assim, é como se eu estivesse passando por uma máquina da mentira, né? Como é que é isso? Eu acho que o cliente, primeiro que eu tenho que acalmar o cliente, né? Mas eu tenho que ter segurança do que eu estou falando. Então o cliente está me vendo e está percebendo que ou ele precisa confiar em mim. Todo cliente que chega lá, eu digo, olha, deixa comigo. Agora eu vou atuar. Esquece desse problema, porque se você ficar pensando, vai me atrapalhar. Eu lembro numa situação, gente, eu não vou entrar muito em detalhes, até porque a gente não... tem que terminar. Daqui a pouco o Marcelo vai brigar. Já vai brigar. Já passamos. Já passamos muito? Mas vamos só finalizar isso. Eu sentei com a Raquel e eu sempre, quando eu sentei para conversar, para falar com a Raquel sempre olhou assim de uma forma. E aí eu lembro que você olhou assim para mim, tipo, ele não sabe. E aí você virou e falou assim, seria muito antiético eu fazer isso, mas eu preciso mostrar uma coisa. Aí você virou a tela, eu olhei, eu li, aí na hora eu olhei para vocês e falou assim, ali eu vi que não era aquela Raquel que eu conhecia, tão durona. Tudo na vida você tem que sopesar o que você pode, eu não sei se limite. você lembra dessa situação. Sim, mas você tem um limite na vida, né? Eu falo que as pessoas não podem ultrapassar esse limite. Então, eu tenho uma margem de tolerância do que eu faço. Mas sempre dentro de um profissionalismo. Eu nunca vou ultrapassar esse limite. Ninguém vai me ver ultrapassar esse limite. E posso dizer uma coisa, para alguém me tirar do sério, para alguém me fazer perder a linha, a pessoa tem que ter feito muita coisa para mim, tem que ter abusado muito da minha boa vontade. Mas eu já vi você brava, né? Algumas audiências. E aí eu vou ficar muito brava. Eu sei que nós já estouramos o tempo. Eu quando eu vim para cá, no meio do caminho, primeiro que eu estava preocupado, né? Eu já entrevistei várias pessoas, várias celebridades, já entrevistei pessoas importantíssimas que eu não... E eu falei assim, como é que são 1 hora de programas? Para quem não tem noção da comunicação, 30 segundos é uma eternidade. 1 hora, eu falei assim, o que eu... será que eu vou desapontar a Raquel? Porque, na verdade, a nossa vida é uma loucura, né? Sim. Não teve pauta, gente, não teve nada. É assim que eu gosto. Eu entrei no Google, não tem nada dela, não tem nada, a não ser o escritório que ela abriu em 1998. Não tem o dia que ela nasceu, não tem nada. Nada. Por mais que eu conheça ela, eu falei assim, como é que vai ser essa... E pela primeira vez, pessoas que eu trabalhei há muitos anos, que tinham 40, 50 anos de rádio, nessa situação, vai lá e, né, e faz como se estivesse batendo um papo, né? E eu fiquei imaginando 1 hora, o que eu vou perguntar para essa mulher, né? Hiper inteligente. Eu fico imaginando uma pessoa que, tipo, eu estou interessado na Raquel,
como é que eu vou fazer para chegar nela? Gente, a Raquel, para quem não conhece, é muito inteligente. Raquel, eu me sinto... Foi o maior presente. De repente estar aqui, batendo esse papo com você. Eu acho que se a gente ficasse aqui, tem mais assuntos que na minha cabeça está vindo para abordar com você, mas o tempo é curto. 27 anos, né, de profissão? Vou fazer 27 anos de profissão. 27 anos de profissão. Eu espero que com 30 a gente possa fazer um programa comemorando 30 anos e a gente contar assuntos, né? Jaime, olha, foi um presente, realmente, né? Eu vou fazer aniversário sábado, já que você Sábado? falou que ninguém sabe a minha data de nascimento. Então eu estava muito curioso. Março, certo? Muito curioso. Eu sou ariana, então também eu sou do signo de fogo, por isso eu que eu ia fazer uma apresentação, uma abertura totalmente diferente, né? Mas... Eu ia falar, olha, data tal, não sei o que tal, mas eu não vou falar a idade dela porque seria muito deselegante, né? Mas eu não consegui. Então, sábado, então isso foi um presente, né? Eu pensei em você, foi a primeira e única pessoa que eu pensei em fazer essa entrevista. Pode ser que algumas pessoas tenham ficado até chateadas por isso, mas eu queria que fosse alguém, né, que eu conhecesse, que eu confiasse e que eu sabia que ia conduzir o programa do jeito que você conduziu. Te agradeço muito, foi um prazer essa 1h e tanto que nós passamos aqui e espero poder contar com você uma outra oportunidade. Sempre que você precisar, é só me chamar. Eu me lembro uma vez que você falou assim, Jaime, sempre que você precisar, você pode me ligar. Então, Raquel, independente do que for, o que você precisar, eu sempre estaria à sua disposição. Eu acho que a nossa amizade vai além disso, você é uma grande amiga, é uma pessoa batalhadora, aprendi a gostar, mesmo sendo uma pessoa muito séria, né? Mas é uma pessoa focada profissionalmente, uma pessoa que... Você acha que você marcou o seu nome na cidade? Você acha que... Eu acho que eu já sou bem conhecida como profissional, sim. Acho que as pessoas já me conhecem pelo meu sobrenome. Até porque eu não tenho um homônimo no mundo, só tem eu, Raquel Helena Nicola Balseiro. Sou a única. Parabéns, já antecipado, feliz aniversário. Obrigada. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Para quem conhece a Raquel, vê que é uma pessoa séria, mas, gente, é de um coração enorme, uma pessoa que... Eu sou meio suspeito em falar alguma coisa da Raquel. Acho que já está estourando o tempo, né? Já estouramos muito. Bom, gente, muito obrigada, né? Eu agradeço a todos que ouviram e aos que vão ouvir aí no nosso podcast. Obrigada, Jaime, realmente pela entrevista, agradeço muito. Obrigada, Marcelo, desculpe o horário aí que passou muito. E até a próxima semana com Fatos em Destaque. Compartilhe esse link. www.omegawebradio.com